Olá, galera do nono ano do ensino fundamental. Vamos lá então, pessoal, com matéria e energia, né? E balanceamento de equações químicas. É uma das partes mais difíceis, né, do pessoal compreender, mas acho que pelo passo a passo que a gente já vem seguindo, vocês vão tirar de letra, vão conseguir, vai dar tudo certo e vamos com paciência. Depois a gente tem exercícios para treinar também. Vamos com paciência porque é a introdução para que vocês sigam no ensino médio com toda tranquilidade na matéria de química, tá bom, pessoal? Sem susto. Vamos lá, o nosso plano de aula de balanceamento de equações químicas, tá? Então vamos analisar uma equação. A gente coloquei aí uma imagem de uma equação bem representativa, né? Com desenhinhos de bolinhas amarelas e azuis, para que uma equação bem simples para que vocês entendam. Então, a gente tem aí o hidrogênio, o H. Esse 2 embaixo aqui, pessoal, lembra que é a quantidade de átomos que a gente tem? Ok, e mais O2, tá? Então, a gente tem hidrogênio, H2, mais oxigênio. E a gente vai formar o H2O, que vocês conhecem desde pequenininhos, que é a famosa água, certo? Só que se a gente analisar, olha só, eu tenho 2 hidrogênios aqui e eu tenho 2 oxigênios aqui. Mas aqui eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Será que ela está balanceada? Essa é a grande dúvida. É isso que nós vamos ver nos próximos slides, tá bom, gente? Então, vamos lá, olha, vamos interpretando equações químicas, né? A gente tem A mais B igual a AB. Ou seja, se eu tenho um A, eu tenho que ter um A aqui do outro lado também. Se eu tenho um B, eu tenho que ter um B só também aqui, tá? Como você interpreta essa equação? Reflete aí. O que o sinal de mais significa? Pensa para você, o que o sinal de mais significa? Não significa que eu estou juntando, somando o A mais o B para formar um outro componente chamado AB? O que a seta está indicando? A seta aqui seria como um sinal de igual ou indicando que eu formei algo, certo? O que são reagentes e produtos? Quem são eles? Então vamos lá, olhando aqui, a gente tem o A mais o B, esses são os nossos reagentes que nós vamos pôr para reagir, para formar o nosso produto. Então, antes da flecha, reagente, depois da flecha, produto. Sim, gente? Fica mais fácil assim, né? O que fazer para que não sobre e nem falte nenhum átomo ao descrever uma equação? Balancear. Eu preciso balancear para não sobrar e nem faltar. Já que a gente sabe que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, vamos seguir em frente então, pessoal. Então, aqui está escrito e para concluir, mas na verdade a gente vai concluir parte da nossa explicação, tá? A gente tem o A mais B como reagente e produto 2AB. Tá balanceado? Não, gente, porque esse 2 está indicando que eu tenho 2 de cada um deles. E aqui eu tenho um só. Não está certo. Vamos ver? O que é uma equação química? Uma equação química é uma forma de descrever algo que vai ser formado. Descreve quais os componentes químicos são utilizados em um determinado produto, certo? Então, essa equação é a quantidade. Lembrando lá de matemática, eu tenho uma equação para resolver uma situação. Aqui eu tenho uma equação para formar um produto, tá? Então, essa é uma forma de descrever. Por que devemos balancear as equações? Porque na natureza nada se perde, nada se cria. Então, temos que ter uma quantidade de reagentes para ter uma quantidade de produto, tá? Sem perder, sem criar nada, sem inventar nada, sem aumentar, sem diminuir, certo, pessoal? Essa equação está balanceada? Eu já falei. Se não, faça o balanceamento.
Faça o balanceamento dela com essas letras de representativas. Lembrando que aqui são letras de representação, ok? Não são exatamente os símbolos dos elementos químicos. Não tenta procurar na tabela periódica, porque vocês não vão encontrar A e B lá, tá certo? As leis ponderais de Lavoisier e Proust possuem alguma relação com o balanceamento de equações? Esse é um bom tema para que vocês façam uma boa pesquisa para responder. Bom, pessoal, vamos aos exemplos de balanceamento químico usando os símbolos de elementos químicos mesmos encontrados na tabela periódica, certo? Então, a gente tem aí, ó, a glicose. Não, desculpa, gente, não é a glicose, não, tá? Não tem a mesma quantidade, senão a gente teria números diferentes para ser a glicose aqui embaixo, tá? A gente tem C2H6O mais O2, formando CO2 mais H2O. A maior fórmula é fórmula, tá? Cada pedacinho desse, aqui eu tenho uma fórmula, né? Aqui eu tenho outra fórmula, aqui eu tenho outra e aqui eu tenho outra, certo? Possui 9 átomos. Vamos contar? Tá? Para ver. Ó, C2, 2, mais 6, 8, mais 1, 9. Beleza, é isso mesmo. Então, essa aqui é a maior fórmula. Por isso, ela recebe o coeficiente 1, ok? Por aqui embaixo para parar de atrapalhar a gente. Bom, assim concluímos que ela possui 2 átomos de carbono, multiplicados a quantidade por 2 de uma fórmula, tá? Depois vocês fazem essa leitura certinho aqui e vão conferindo uma por uma, porque senão o nosso vídeo vai ficar muito grande e aí a pessoa perde a concentração. É melhor um vídeo menorzinho. Vamos direto à nossa imagem aqui, onde nós temos o reagente, né? E nós temos o produto que se formou. Eu preciso contar, gente, ó, aqui tem 9, mas eu tenho 2 de carbono. E aqui, quantos eu tenho de carbono? Percebam que apareceu um 2zinho em vermelho aqui, porque eu tinha um só de carbono, então eu preciso pôr esse 2 aqui na frente, para que eu fique com 2 de carbono também. Só que aqui, olha, eu tenho o oxigênio, ok, um só, mais os outros 2 que eu tenho aqui no reagente, eu tenho 3. Então, aqui, 2 vezes 2. Por que 2 vezes 2? Porque esse 2, ele multiplica a fórmula inteira, ok? Então, eu tenho 4. 2 vezes 2, 4. Mas aqui, eu não tinha só 3? Epa, tem coisa errada. Então, eu vou precisar pôr número desse lado aqui também, tá? Mas vamos ver, se eu tenho 4 aqui e mais 1, eu tenho 5. Aqui, eu tenho 1, eu vou pôr um 2 aqui, ó, na frente do meu oxigênio, igual esse que está aqui. Porque daí 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Eu balanceei o oxigênio. Tem uma sequência que a professora já trabalhou com vocês, mas eu vou trabalhar mais ainda nessa sequência de balanceamento, tá? O que eu balanceio primeiro? Vou ensinar algumas técnicas e sugerir alguns vídeos também para que vocês possam ver. Ok? Então, aqui nós temos os exemplos de balanceamento, ó. Esses números aqui que colocamos aqui, esses coeficientes, eles são para que eu altere a fórmula inteira. Esse pequenininho embaixo, ele só multiplica esse elemento químico, esse aqui. Multiplica toda a fórmula, esse multiplica apenas o hidrogênio. Isso é o que vocês não podem esquecer. E aí vocês têm o método de tentativa. O que é isso? É um método em que vocês vão tentando igualar, contando quantos de cada elemento eu tenho de um lado e vendo qual coeficiente eu preciso alterar
para ficar com a mesma quantidade do outro lado, no reagente e no produto, certo? Eu preciso, lembrando, que balancear equações, para balancear uma equação, eu preciso ter a mesma quantidade de reagente igual à quantidade de produto. Se essa quantidade estiver diferente, a minha equação não está balanceada, portanto, não será possível fazer aquele produto. Sim? Gente, eu vou deixar para que vocês testem o método de tentativa, vão testando. Não se preocupem em errar, mas teste. Eu vou deixar os exercícios nos próximos slides, certo? No próximo slide, que é o último dessa aula. Vocês vão testando e no plano de aula eu envio o link para que vocês peguem outros vídeos para poder assistir, beleza? Vamos ver então o próximo slide. Então, vamos lá, vamos balancear. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 exercícios para vocês balancearem. Vocês vão ver que eu tenho... Se aqui não tem número, é porque é um só, então 2 vezes, né? Só tenho 2 desse. Aqui eu tenho um só, vou precisar pôr 1, 2 aqui. Entenderam? Pensem para as próximas. Vão contando quantos elementos químicos vocês têm de cada um. A gente já falou nisso, então vai ficar tranquilo. Pessoal, boa tentativa, bom método. Depois eu vou explicar um outro método que é um pouquinho mais complexo, mas eu acho que o método de tentativa nesse momento é bem tranquilo e dá para vocês fazerem. Vai ter momentos em que vocês vão achar que é impossível fazer, mas tentativa. Beleza? Tchau, até a próxima.